E eu já passo a palavra, então, para o Dr. Felipe Braga. Felipe Braga é cirurgião torácico no Rio de Janeiro e vai falar sobre os cuidados no perioperatório. Felipe. Boa noite a todos. Sempre muito motivador participar de projetos como esse. Era um anseio antigo de todos os fundadores do site e espero que tenha vindo uma hora que todos possam tirar o melhor proveito das informações aqui compartilhadas. Pode passar o primeiro, por favor, Ricardo? Bom, eu acredito que, como público maior, pelo que eu vi, representa cirurgiões, nós temos várias dúvidas e uma pergunta como mais pujante: quem devemos operar nesse cenário? A resposta é muito difícil e ela não se baseia só em critérios clínicos atualmente. Pode passar, por favor, Ricardo? Nós temos que considerar que pode haver, em algum momento da pandemia, racionamento de insumos, máscaras, gorros, luvas, e que esses materiais podem ser necessariamente direcionados para o tratamento dos pacientes infectados. Pode passar o próximo. Também deve ser considerado, em algum momento, isso pode acontecer, aconteceu na Itália, aconteceu na China, acredito que vem acontecendo nos Estados Unidos, em alguns estados, a redução de pessoal disponível para a realização do ato cirúrgico, seja no centro cirúrgico, seja no deslocamento do paciente. Esse pessoal pode estar contaminado, pode estar em quarentena, pode estar em seu turno de folga. Então, isso deve ser considerado. Isso eleva o risco de alguns procedimentos. Pode passar o próximo, por favor. E considerar também a redução dos leitos hospitalares disponíveis, incluindo principalmente para os nossos pacientes de ressecções pulmonares, leitos de CTI e a disponibilidade de respiradores, que podem ser necessários no pós-operatório imediato de alguns pacientes. Pode passar o próximo. Próximo, por favor, Ricardo. Então, diante desse cenário, várias sociedades médicas vêm se posicionando e tentando esclarecer os cirurgiões. O que a gente tem até agora de consenso, tá, é que as cirurgias eletivas não oncológicas devem ser postergadas. Todos esses consensos são um pouco gerais, porque eles não são específicos para a nossa especialidade, nem específicos para a cirurgia oncológica. Mas as cirurgias eletivas não oncológicas devem ser postergadas até o final desse momento inicial que a gente tem com um impacto maior da doença nova. Próximo. Pacientes com cirurgias oncológicas devem ser avaliados individualmente pela equipe. E aí, dentro da nossa especialidade, cirurgia torácica, com o carro-chefe sendo câncer de pulmão, uma doença altamente letal, que evolui para quadros onde não se pode oferecer tratamento cirúrgico adequado, com intenção curativa para os pacientes, isso deve ser considerado. Mas devem ser feitas algumas considerações. Próximo, Ricardo. Avaliar o risco de infecção do paciente durante a internação. Ou seja, o hospital tem uma ala reservada para pacientes não infectados pelo Covid. O fluxo do paciente é separado do fluxo dos demais pacientes. Existe possibilidade de infecção cruzada com o pessoal que circula dentro do hospital, que pode fazer essa infecção cruzada. Próximo, Ricardo. Avaliar a viabilidade, já que não é possível, nesse momento inicial, que a gente teste todos os pacientes, avaliar a possibilidade de isolamento do paciente no pré-operatório. Nós acabamos discutindo isso num meeting prévio e o ideal seria que o paciente pudesse ficar em isolamento social, sendo programada uma cirurgia eletiva, oncológica, por 14 dias antes da cirurgia. Tá? Isso seria o ideal.
Próximo, por favor, Ricardo. E por que tudo isso, né? Começam a surgir relatos de desfechos não favoráveis dentro de várias especialidades, incluindo a nossa. Esse trabalho é um relato de 2 casos operados na China recentemente, em fevereiro, sendo realizado em um paciente uma lobectomia média e uma outra paciente uma lobectomia inferior direita. A primeira paciente ela teve um êxito letal após o diagnóstico de infecção por COVID no pós-operatório imediato. Esse diagnóstico se deu através de imagem inicialmente e depois do teste do SWAB positivo. O segundo paciente ele teve um desfecho não tão desfavorável, ele acabou tendo alta, mas demorou 23 dias de pós-operatório numa lobectomia inferior direita. Próximo, por favor, Ricardo. E aí começam, pode passar o próximo, várias especialidades, próximo, por favor, várias sociedades a tentar estabelecer protocolos, orientar seus associados em como se posicionar, e todas de maneira muito parecida, tentando orientar os associados, os cirurgiões, a evitar o risco para o paciente caso a cirurgia possa ser postergada. Pode passar o próximo, Ricardo? Então, várias publicações. Só que nenhuma delas é específica para a nossa especialidade, que tem características específicas. E a doença em si é uma doença com características de via aérea e foco pulmonar. As maiores manifestações são pulmonares. Então, próximo, por favor, Ricardo. Ainda um grupo chinês vem tentando estabelecer algumas recomendações preliminares para a cirurgia torácica durante a epidemia, a pandemia. Por favor, Ricardo, próximo. Eles separam as cirurgias em 2 grandes grupos. As cirurgias que podem ser consideradas eletivas, que seriam as cirurgias que poderiam ser postergadas por um período de 3 meses, 12 semanas, no mínimo. Isso sugeriria que o paciente pudesse sair dessa zona de tempo onde existe o ápice, o auge dos pacientes infectados. As cirurgias no outro grupo seriam as cirurgias que têm um prazo limitado, ou seja, aquele paciente que fez um diagnóstico de um adenocarcinoma pulmonar e ele está ali com um nódulo quase massa, batendo 3 centímetros, você fica com medo de perder esse paciente do ponto de vista de estadiamento para oferecer a cirurgia curativa, e aí ele manda manter essa cirurgia com prazo limitado por até 4 semanas, né? E ele elucida bem. Próximo, Ricardo. Próximo. Então, ele tenta fazer algumas considerações, são 8 no total, para que você possa tratar os pacientes em centros locais e não submeter esses pacientes à viagem para centros de referência regionais, tá? Que é muito comum na maioria dos outros países, também é comum no nosso país, dentro da nossa especialidade, para que os pacientes com lesões pulmonares e sintomas de viremia, que tenham febre, eles devem seguir os protocolos de tratamento específico, rastrear, e a cirurgia não deve ser realizada nesse momento sem esclarecer se ele está ou não acometido pelo COVID. Próximo. Pacientes com lesões sugestivas de benignidade, o ideal é que esses pacientes tenham essas cirurgias postergadas, eles entram no grupo eletivo, que eles sejam reavaliados após 3 meses, quando o sistema de saúde já não deve estar tão congestionado. Próximo. Os pacientes com lesões centrais sugestivas de malignidade, mas sem diagnóstico firmado, eles não devem fazer broncofibroscopia nesse momento. E na possibilidade de diagnóstico por outro método, eles devem ser avaliados e encaminhados, se possível, para a neoadjuvância. Eles devem sair do rol de cirurgia nesse momento. Próximo. Porém, esses pacientes próximos, eles podem evoluir com hemoptise. Então, esses pacientes que tenham sinais de hemoptise,
eles devem ir para a cirurgia diretamente se a lesão for considerada ressecável, no estadiamento pré. Próximo. As lesões periféricas menores de 3 centímetros malignas, elas devem seguir um follow-up mensal para avaliar a evolução da doença, o estadiamento do paciente e se ele tem que ser abreviado esse tempo de espera para a cirurgia ou se ele pode seguir para um fluxo melhor após o descongestionamento do sistema de saúde. Próximo, por favor. Lesões maiores que 3 centímetros malignas, ele pede que vá direto para a cirurgia, por uma questão de estadiamento, para não perder o time. Próximo. E os nódulos em vidro fosco, sejam eles únicos, múltiplos, mistos ou exclusivos vidro fosco, nesse momento, seguir em follow-up e avaliar opções num segundo momento, mas não submeter o paciente à cirurgia nesse momento. Tá? Próximo, por favor, Ricardo. Então, além disso, deve ser pensado os cuidados no intraoperatório, tá? No que tange ao paciente e à equipe que presta assistência. É muito importante, em todos os protocolos que estão sendo propostos, a preservação da equipe, né? Tanto os cirurgiões quanto o instrumentador, anestesista, presta assistência ao paciente. Próximo, por favor, Ricardo. Então, é necessário que se disponibilize EPI adequado, foi mostrado pelos colegas anteriores, o Benoit e o Paulo mostraram muito bem. Então, EPI adequado para toda a equipe, incluindo instrumentadora, incluindo anestesista. Próximo, por favor. É desejável que a gente tenha à disposição o EPI mínimo. Esse é um esquema preparado pelo Brigham Women's Hospital. Eles preconizam, como todos já falaram, uso de máscara N95, óculos, face shield, capote impermeável, luva dupla. Próximo, por favor. Próximo. Próximo. Então, como já foi falado aqui, tanto para a traqueostomia quanto para a broncoscopia, é preferível, desejável que se utilize uma sala cirúrgica com pressão negativa, sempre que possível. As salas dos centros cirúrgicos, normalmente, elas são preparadas com salas de pressão positiva e não negativa. Próximo, por favor. Eu achei um artigo de um hospital da Coreia do Sul que tratou o MERS, a infecção por MERS em 2013, um esquema que é um esquema desenhado com base nas recomendações do CDC de 2003, e eles sugerem que se faça uma sala dupla. A sala da esquerda seria a antessala, para que o pessoal possa se paramentar na antessala. Ela já é uma sala que teria uma pressão negativa de menos 1,2 Pascal, e a sala cirúrgica com uma pressão negativa de menos 4,7 Pascal. Essa pressão de menos 4,7 Pascal, ela dá, a gente está mais habituado quando vai encher pneu de carro, bicicleta, a usar PSI, né? Então, ela dá aproximadamente 0,00068 PSI. Então, é uma pressão muito baixa, mas isso faz com que o fluxo seja unidirecional, as partículas fiquem menos presentes na sala e minimiza o risco de contaminação da equipe. Quando não é possível, que essa sala ela seja utilizada, a sala seja utilizada sem pressão positiva, sem ser a sala que normalmente está disponível no centro cirúrgico. Tá? Próximo, por favor. Próximo. E é importantíssimo que se reduzam ações ou técnicas que possam aumentar o risco de geração de aerossóis. Isso já é descrito desde da época da infecção por HIV. Então, a insuflação de CO2 que atualmente nós utilizamos quando vamos fazer a cirurgia robótica, na maioria das técnicas, ou a videocirurgia para mediastino anterior,
ela pode aumentar a presença de aerosóis e pode aumentar o potencial de contaminação da equipe em sala. A utilização do bisturi ultrassônico ou do bisturi elétrico, esses instrumentos eles devem ser limpos constantemente após o uso intermitente. Eles devem ser utilizados na menor unidade possível de geração de energia e pelo menor tempo possível. Também outras medidas, como aspirar o fog, a fumaça que é gerada pelo bisturi elétrico ou pelo bisturi ultrassônico, pode ser uma medida válida, mas nenhuma delas gera garantia. E nesse momento de incerteza, o ideal é que se reduza um pouco a utilização. Além disso, um dos fatores que falam a favor das técnicas utilizadas pela maior parte de nós, cirurgiões torácicos, nesse momento, é que as técnicas minimamente invasivas, elas são técnicas que levam o paciente, quando ele é um paciente não infectado e submetido a algum tipo de cirurgia que não pode ser postergada, são técnicas que levam o paciente a manter um tempo de internação menor do que técnicas convencionais, por toracotomia. Então, elas são desejáveis em relação a outras técnicas. Bom, eu acredito que tem muita coisa para falar, todo mundo tem muita dúvida. Isso eram as questões principais. Ao final, a gente vai bater um papo sobre isso. Obrigado a todos.